Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Carol, vou trazer um panorama do que o mercado está repercutindo de principal desse anúncio que foi feito, então, por Donald Trump, que adia essas taxas para o dia 7 de agosto, mas traz, então, esse anúncio que veio melhor do que o anúncio do tarifaço no dia 2 de abril, mas pior do que o esperado, porque havia uma expectativa grande no mercado que talvez Donald Trump recuasse e ficasse ali mais no patamar daquelas tarifas universais de 10%. Então, o que Trump anunciou? Essa tarifa de 10% que vai continuar para países com os quais os Estados Unidos têm uma balança comercial positiva, que são a maioria, cerca de 40 países com os quais os Estados Unidos têm uma balança negativa vão ficar com um piso de 15%, e aí tem os destaques de alguns países que têm mais importância em relação à economia dos Estados Unidos. Dois deles são China, que daí vai ter o acordo prorrogado e discussões prolongadas para o dia 12 de agosto. O México vai continuar com as tarifas atuais por mais 90 dias, então também ganhou um novo prazo. Daí Trump anunciou já e formalizou os acordos que já tinham sido feitos com o Reino Unido, que a taxa ficou em 10%, a União Europeia em 15%, o Japão em 15%, o Canadá, que é um parceiro muito próximo dos Estados Unidos, ficou em 35%, como o Donald Trump tinha anunciado. No caso do Brasil, inclusive, causa até um espanto, Carol, ver aquela lista de todos os países, o Brasil lá no topo com a tarifa de 5%. E aí, exportadores importantes para os Estados Unidos, como por exemplo Taiwan, que é o maior exportador de semicondutores do mundo, de chips, ficou com uma tarifa de 20%. A Índia, por exemplo, ficou com uma taxa de 25%, como já havia sido antecipado. E a Suíça também foi uma surpresa, com uma taxa de 39%, inclusive com ações de fabricantes de relógio caindo bastante na bolsa até por causa disso. E aí, essa nova política, ela marca uma nova ordem global, ela oficializa essa nova ordem global em que os Estados Unidos, que eram durante as últimas décadas os líderes dessa ordem de livre comércio, essa ordem de comércio entre os países, acaba se fechando muito mais, e as taxas americanas já estão no maior patamar, em cerca de 17% desde a década de 30. Antes do tarifaço, as tarifas de importação aqui dos Estados Unidos ficavam ali na casa de 2%, 3%, portanto já houve um aumento significativo, e aí a gente está falando sobre a economia mais potente do mundo se fechando mais. É claro que isso vai trazer uma tsunami, né, na ordem global e na economia global, como já vem trazendo agora, com essas tarifas mais altas sendo oficializadas ainda mais. E aí, só para trazer um panorama dos países, União Europeia representa 18% das importações americanas, México, China e Canadá, junto com a União Europeia, representam 60%, então esses são os países mais importantes. E aí, só para finalizar, Carol, os mercados caem nessa manhã, os futuros americanos com uma queda de cerca de 0,9%, na Europa também os principais índices acionários caindo mais de 1%, o DAX na Alemanha com uma queda de quase 2%, o CAC na França com uma queda de quase 2%, que são alguns dos países aí que saem mais prejudicados ou que têm as principais relações comerciais com os Estados Unidos. E o que os analistas dizem é que Donald Trump vai causar um golpe no comércio global, e a situação ficou ruim, mas poderia ser pior, alguns dizem, e a Capital Economics, que é uma consultoria britânica, disse que é improvável também que essa seja a palavra final. Então eles dizem que alguns acordos ainda podem acontecer e a instabilidade deve continuar no mercado financeiro. Carol.